Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Juntamente com o grupo de jornalistas do Roadshow 2025, eu fui conhecer a Vetinil e eu conversei com o Bruno Ribeiro. O Bruno é diretor da Vetinil e é um apaixonado por cavalos. Inclusive, nós fomos recebidos no Aras BH, que é de propriedade da família Ribeiro. E a gente vai entender um pouco mais a respeito da história dessa grande empresa, dessa empresa que tem um grande legado. Bruno, prazer conversar com você. Eu gostaria de conhecer um pouco mais da história da Vetinil, gostaria que você compartilhasse conosco. O meu pai, médico veterinário, se formou em 75 pela USP, até uma turma muito legal, uma turma que une-se, tem encontros até hoje e bons profissionais. E aí dali ele tinha uma paixão ali pelo agronegócio, tudo, e dali foi pro Mato Grosso. Foi abrir fazenda no Mato Grosso naquela época, foi cuidar de gado. Você tinha alguns grandes pecuaristas naquela época, e ele foi trabalhar para lá. E ali ele fez um pouco da parte depois de meio que residência, que a gente chama hoje, do campo, tudo. Foi até mais ou menos, eu acho que uns 3, 4 anos ali no Mato Grosso. E aí tinha muito conflito com o índio, né? Aquelas coisas de índio, os índios ainda dominavam muito aquelas áreas. E aí ele meio que falou, não, vou voltar para São José do Rio Preto, né? Onde que meu pai e a família nossa é de São José do Rio Preto. E aí meu pai voltou, e aí tinha a oportunidade de ficar em São Paulo e de tocar algumas coisas em São Paulo. Nesse meio termo, nesse meio campo ali, um namorado da minha tia, irmã do meu pai, ele trabalhava já na Associação do Brasileiro de Cavalos de Hipismo. Ele falou, João, por que você não vem aqui, tá, né? Você gosta de cavalo, tudo. O meu avô tinha cavalo de corrida naquela época lá atrás. Por que você não vem com a gente aqui? Tá precisando de uns técnicos no Studbook e tudo. Aí ele entrou minha avó mora uma rua do Parque da Água Branca ali, onde tem a maioria das associações, né? Ali em São Paulo. Então era uma rua de trás. Aí meu pai falou, tudo bem, foi lá. Ele começou como um técnico da Associação do Brasileiro de Hipismo. E ali fez um trabalho assim, vou falar pra vocês que até falei ontem pra uma menina que eu tava voltando do Rio de Janeiro ontem. Falei assim, se meu pai tivesse vivo hoje, o mundo do cavalo seria um pouco diferente do que ele é hoje. Não sei pro bem ou pro mal, mas porque meu pai era um cara muito visionário em relação ao cavalo, assim. Né? Depois a gente foi pro lado do pet, mas meu pai, o nível de cavalo, era um cara fora da curva. E aí ele começou ali, virou diretor técnico do Studbook da associação. Ali conheceu minha mãe também, começaram a namorar, tudo, e casaram. Quando casaram, o meu avô tinha uma área aqui em Louveira, aonde ele falou assim, posso ter uns cavalinhos de hipismo ali. E meu pai, ele fazia um trabalho assim que hoje não tem mais. Vocês que são do agro, vocês vão entender. Que era aquele técnico um veterinário, né? Um técnico veterinário que fazia aquela parte de assessoria na propriedade e um veterinário de reprodução ali. Então ele auxiliava na parte de reprodutiva dos aras e também trabalhava numa ajuda de assessoria do aras ali. Então meu pai ia muito para a Europa trazer garanhão de fora, com os grandes criadores, ia naquelas aprovações de garanhões. Então ele se mexia muito nesse mecanismo. Foi aí onde começou a surgir a ideia da Vetinil, né? Porque ele ia muito para a Europa, trazia uns garanhões importantes.
Na época ele já trabalhava com os grandes criatórios, então Aras Agromen, Aras Itapuã, Aras Método. Ele começou a trazer as primeiras paletas de sêmen, né, de inseminação artificial, lá em 1987, 88. E aí ele, se mexendo nisso, ele falou, poxa, acho que eu podia talvez fazer alguns produtos no Brasil, né? Montar alguma coisa mais acessível no Brasil, porque eu só trago produtos de fora, então não muito caro. Ele foi amadurecendo essa ideia. No andar da carruagem, ele virou juiz da associação, aí ele começou a criar um pouco de fazer a recria, né? Porque como meu avô tinha uma área ali em Louveira, ele começou a rodar esses aras e falou, poxa, esse potrinho aqui é interessante, deixa eu recriar lá. Ele trazia para nossa área, para o nosso aras, recriava, e aí agregava um valor e vendia. Então foi onde ele começou a ganhar um dinheiro super bom ali, porque eu acho que a parte da recria é onde você consegue agregar valor tanto no gado quanto no cavalo ou em qualquer outras raças assim. Acho que é onde você consegue agregar valor. Criar cavalo acho que é muito difícil, mas a parte da recria é muito mais certa, o risco é muito menor. E aí em 92, 93, ele se associou com um cara aqui de Valinhos que tinha uma planta já nutricionalmente. Meu pai gostava muito da parte de nutrição dos aras, então ele formulava a ração, formulava o manejo do aras, então ele começou na parte nutricional. E aí começou a Nutrinil, que era a nutrição, né? E depois virou VET. Começou ali, aí ele viu que a sociedade era muito difícil, que não era muito a característica dele, e aí ele, em Louveira ali, onde vocês vão depois, acho que vocês vão ver, que tá no vídeo. Meu pai e minha mãe construíram um galpãozinho e começaram ali a fazer suplementos, né? Então, começamos com Aminomix, com Copan, com Emolitan. E meu pai tinha uma característica muito legal, que a gente tem até hoje. A gente não faz venda direta para os aras, assim, né? A ideia é montar aquele triângulo, né? Então, por exemplo, assim, nós produzimos, vendemos para a loja ou para o distribuidor e o cliente vai lá, através das visitas nossas do Aras, comprar na loja. Todo mundo liga, né, pra gente, bom, vende direto, poxa, é um volume bom, mas o que nos fez, acho que montou um case de sucesso também, é essa questão do canal de distribuição, né, que é muito claro, isso é muito, de uma credibilidade muito grande. E ali ele começou com a Vetnil, então ele vendia para uma loja e precisava tirar o produto da prateleira da loja, né, então ele ia nos Aras, visitava os Aras, trabalhava essa parte de promoção nos Aras e falava, ó, compra na loja que o produto estava na loja. Então aí começou com a Agropan lá atrás, aí depois que virou Agrototal e alguns outros parceiros de São Paulo. Isso no cavalo foi andando, né, em 94, 95, 96, foi amadurecendo. Deixa eu te interromper um pouquinho, Bruno, só para entender o seguinte, a partir de quando vocês começaram a prestar um pouco mais de atenção no mercado pet? Em 98, a gente começa a visualizar o mercado pet um pouco com umas visões maiores, né, do mercado de equino, aonde a gente começa a criar umas linhas de suplemento para pet. Ótimo, começamos também com a parte de distribuição, tudo, e foi muito bom, teve um sucesso muito grande, porque não tinha naquela época nada muito parecido e com uma credibilidade grande. Assim, uma coisa que ficou bem claro para mim é que vocês têm uma preocupação muito grande com a missão e com a visão da empresa, né? Então a gente sempre gosta de estar isso bem claro, porque, né, a gente oferece solução de excelência para o bem-estar e saúde dos animais, sempre superando as expectativas dos clientes e gerando crescimento para os nossos colaboradores. Aí vocês vão entender depois a parte dos colaboradores onde eu vou entrar. E a nossa visão qual que é de ser uma empresa inspiradora com o mais moderno portfólio de produtos e serviços destinados à saúde e bem-estar animal. Então, é um pouco que nos guia aí. O que mudou nessa missão, nessa visão, desde a fundação da empresa, desde que seu pai lá atrás iniciou tudo? A gente mudou pouca coisa, assim, a gente só deu uma lapidada, uma modernizada, mas é meio que desde a do meu pai. Aí você tem alguns valores nossos da empresa, que a gente busca muito forte isso. Então é a paixão. Então tudo que vocês veem, né, juntos por uma paixão, tudo a gente busca muita paixão. E a gente é apaixonado pelo nosso negócio. A humildade. Então a gente gosta sempre de atender todo mundo, respeitar nossos colaboradores, estar junto com todo mundo. Então eu acho que isso é um papel muito forte, da onde vem do meu pai ali. Meu pai era um cara muito simples,
né? Um cara muito visionário, mas muito simples, conversava com todo mundo, respeitava todo mundo. É muito legal isso. A excelência, que a gente sempre trabalha com os melhores produtos, teoricamente, né? Que a gente gosta de falar do que a gente faz. A gente tenta fazer muito bem. Ser íntegro, né? Com ética, honestidade e transparência. Então eu acho isso aqui é meio que redundância, né? Deveria ser uma coisa normal nas instituições, mas hoje em dia a gente tenta levar como uma bandeira do país que a gente vive, né? Inovação, que a inovação é sempre um desafio, né? De estar inovando, de fazendo coisas diferentes, até nos serviços, nos produtos, nas ideias. Então é muito claro esses 5 pontos, esses 5 valores na Vetnew. E quando é que vocês começaram a fazer medicamentos? Aí a gente entra, em 2000 a gente começa a fazer medicamento, então a gente já começa a profissionalizar o nosso negócio, não é mais o suplemento só, já é mais medicamento. Aí a gente caminha muito bem, a gente adquire aqui em 2004, 2005 a Univet. A Univet é o antigo Andrômaco, que é a parte veterinária do Andrômaco. O Andrômaco era o Vetagloss. E aí a gente tem a gente tem o Hipogloss, né? O Andrômaco era o fabricante do Hipogloss. E aí a gente adquiriu a parte veterinária do Andrômaco, que era o Vetagloss. E aí veio alguns outros produtos, veio a Cepran, veio uns outros produtos do mercado até da pecuária, uns produtos bons, que até a gente conseguiu foi importante pra gente na nossa história essa empresa, porque ela nos colocou em algumas posições. Por exemplo, a gente não tem nenhum produto focado para a pecuária ou o gado, assim. Mas essa empresa tinha alguns produtos que encaixavam em algumas revendas, em alguns lugares, que a gente conseguiu entrar com mais força com a Vetnew como um todo. Então aí foi uma aquisição muito legal, foi uma aquisição da empresa mesmo, foi muito conturbada, mas depois no final teve um sucesso muito grande. Então você tinha alguns produtos muito bons ali. Aí a gente ganhou um prêmio da Exame, né, como em 2005, como melhor empresa do agronegócio. Aí aqui também em 2005 a gente ganhou um prêmio do Great Place to Work, para se trabalhar, das melhores empresas para se trabalhar, e das 10 melhores empresas para se trabalhar mulher também. Então assim, também foram uns prêmios legais, importantes. Aí em 2006 a gente vem para essa fusão com a Venco Pharma. E assim, o meu pai, ele era um cara muito visionário, um cara muito para frente, workaholic. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Era uma pegada muito de ser o maior. E aí caminhos para ser o maior player. Esse era o caminho. Então, por exemplo, assim, ele comprou uma empresa importante, depois ele fundiu com uma outra empresa. A gente ficou majoritário nessa empresa, que é um laboratório de vacina, né? Aqui também nos deu muita entrada no mercado do agro. Então, por exemplo, você tem vacina de gado, vacina de caprino, ovino. Você tinha bastante coisa desse ponto. E começamos a navegar uns caminhos diferentes que a gente não tinha na época. Bacana, Bruno. Muito interessante a história de vocês. Deixa eu fazer um intervalo comercial e a gente continua a história já já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Hoje eu estou entrevistando o Bruno Ribeiro, que é diretor da Vetnew, aqui no programa. E ele está contando desde a fundação da empresa, contando a história. Eu estive visitando o Aras da empresa, da família, aliás, não é nem da empresa, o Aras da família. Ele é um apaixonado por cavalos e lá ele concedeu essa entrevista para a gente, contando, né, como que a Vetnew foi criada. Ô Bruno, aí você estava contando a história do seu pai, ele era um workaholic, trabalhava demais, era o primeiro a chegar na empresa. Tá, e aí, a sequência dessa história? Em 2007 eu perco meu pai num acidente de avião.
A gente já tinha fazenda nessa época, meu pai começou a andar pro Goiás, Mato Grosso, aquelas coisas todas. A gente tinha uma fazenda em Serranópolis, já tínhamos gado, tudo, então eu andava muito com eles de avião pra lá, pra cá. E aí, numa sexta-feira, ele foi pra Venco Farm em Londrina, saiu de Rio Preto, foi pra Londrina e tava tudo fechado, aquela coisa de super-herói, né? E aí foi pousar e pousou antes e o avião explodiu. E aí sexta-feira a gente se viu assim, o avião do seu pai caiu, e agora, né? E aí morreu, né? Ninguém acha que vai sobreviver alguma coisa. E aí começou um segundo capítulo da história da talvez um terceiro capítulo da história da VetNew, porque eu já estava no negócio, o Cris também, a gente tem o diretor comercial que também estava no negócio, o Leandro, a gente era muito novo. A minha mãe volta pro negócio, porque minha mãe viu que a gente tinha 2 filhos, ela tem uma irmã mais nova, então tem 2 filhos novos, eu com 21, minha irmã com 18. O Cris devia ter uns 27, 30, mais 32, também era novo, o Leandro também novo. Então assim, era uma equipe nova e minha mãe falou assim, não, vou acreditar nessas pessoas. Aí tivemos algumas rupturas, um processo de transição muito complicado. Na sexta-feira, quando meu pai falece em Londrina, segunda-feira de manhã, o primeiro a chegar na empresa era o sócio, dos 30%, e ele estava fora do negócio. Aí a gente foi deparar que no contrato societário estava que na morte de um sócio, o outro sumiria. E aí a gente viu na mão de um cara que tinha acabado de quebrar a empresa dele, que a gente pegou a empresa, né, fizemos uma reestruturação da empresa dele e ele assumindo um grupo grande. E agora? Aí a gente teve que contar com as pessoas, né, que é um pouco daqueles colaboradores lá. Pois é, mas houve alguma divisão do grupo de funcionários, de colaboradores, né? Porque de repente vocês estão com a empresa estruturada e tal, aí chega alguém que é sócio, mas que não estava à frente da empresa. Como é que foi esse processo? Tiveram pessoas que ficaram do nosso lado, pessoas que ficaram do outro lado. Era natural, porque o cara já era um empresário do segmento e minha mãe era uma viúva com 2 filhos, né? Com uma marca importante do lado, o outro cara já meio que do mercado. E aí teve essa divisão na empresa, a gente teve que botar um diretor executivo no negócio, que era um ex-executivo que veio da Bombril também, quando a Bombril também sofreu esse processo de reestruturação. Ficou com a gente 1 ano e pouco e segurava uma bronca para lá, uma bronca para cá. O cara queria ganhar um dinheiro que não dava, a gente teve que começar a reformar a empresa. O dinheiro que vinha aqui tinha que investir lá. O cara bloqueou eu de entrar na empresa de Londrina. O meu outro tio, né? Eu tinha um tio que trabalhava com a gente nessa época, o irmão do meu pai, de entrar na empresa de Londrina. Minha mãe também não podia mais entrar lá. E aí virou um samba do crioulo doido, assim, a nível judicial. E a gente tentando esperar que saísse o nosso inventário pra a gente assumir o negócio de uma vez. Conseguimos uma guarda, né? Uma guarda compartilhada da nossa filha. E aí administrava junto, 2 assinaturas no cheque. Isso aqui, sim, foi um ano e meio, assim, de caos. Mas, assim, caos total. Porque a gente acabou, o Ministério também começou a bater nas empresas naquela época de revisão de estruturas. E aí a gente teve que fazer um monte de reforma, de estruturar, então virou um caos. E aí, quando a gente sai o nosso inventário, que a gente administra o negócio, agora quem manda somos nós. Deu mais, sei lá, 1, 2 meses, ele falou assim, ó, parou, não quero mais brincar. O cara falou, porque aí a gente que administrava, a gente que mandava. E aí a gente achou melhor, falou assim, não, então beleza, vamos devolver essa empresa pro cara. Porque como já era muito conflitante, né, o grupo ia pro buraco. Então a gente falou, não, vamos devolver essa empresa pro cara. Tudo bem que a gente gastou um dinheirão aqui, investiu um dinheirão aqui, mas devolve a empresa para ele e a gente toca a VetNew e a gente faz a VetNew reviver de novo e começar do zero de novo. Isso foi, né, uma ideia da minha mãe que pegou isso no tranco mesmo, à frente, e comprou essa ideia. E aí muda um pouco a chave que eu falei para vocês. Aí minha mãe quer se tornar a melhor do negócio, do agro, assim, a melhor do segmento. Não quer mais ser a maior. Porque meu pai aqui tinha um projeto, por exemplo, assim, de abrir capital, depois foi na mesma época que a Ouro Fino caminhou nesse caminho. Então você tinha alguns fundos de investimento por trás, você já tinha um outro laboratório também, que depois de uns 2, 3 anos que acertasse aqui, a gente ia comprar outro laboratório. Então, foi na época também, a gente chegou até a visitar a Ouro Fino lá em 2006, numa planta nova deles, então a gente tava um caminho para se tornar grande. Aí minha mãe fala, não, vamos ser a melhor, porque
agora uma visão de mãe, né? De líder, e a gente quer valorizar os colaboradores e vamos ser os melhores. Então, a gente foi pro lado desse caminho. Aí minha mãe entrou na gestão ali, né? Eu já tava, o Cris já tava, o Leandro já tava. Aí a gente trouxe 3 outros diretores, né? A gente trouxe um diretor de operações, porque na época não tinha. A gente trouxe um diretor financeiro, porque a moça do financeiro acabou se prostituindo pro lado de lá. Aí a gente teve que mandar embora. Aí a gente trouxe um diretor financeiro. E o diretor técnico, que era o responsável técnico, continuou. Já da época do meu pai, continuou. Pois é, mas deixa eu entender aqui. Naquele momento, que patamar que estava a empresa? O que estava acontecendo? E aí ali em 2011 a gente começa, né, 2008 batalhava, em 2011 a gente ganhou de novo o prêmio da Globo Rural como o melhor laboratório do agronegócio. Aqui em 2013, 14, que a gente começa um planejamento estratégico, e aqui começa um pouco mais a profissionalização do negócio como um todo, né? Então a gente começa um planejamento estratégico, objetivos mais claros, onde a gente quer chegar, tudo. Então foi bem legal esse processo. Aí 25 anos a gente faz uma convenção em Punta Cana. Meu pai tinha muito o costume de fazer convenções, então a gente trouxe muito já na nossa equipe grandes pessoas, tipo o Luiz Helena, o Bernardinho, o professor Luiz Marins. Aí depois nessa convenção, por exemplo, a gente levou o Marcos Pontes, que foi o ministro, ele era astronauta na época, né? E levamos mais uns outros caras importantes. Aí começa um processo bem legal de pessoas, de corporação. Aí em 2020 a gente começa aqui um processo de governança. E aí o que acontece? Eu vou até mostrar depois lá na frente. A minha mãe ela tem um perfil de líder, né, de mãe. Eu e minha irmã temos um perfil mais de executivo, assim, mais preto no branco, né, menos apego, teoricamente. A gente é mais jovem, né, um pouco do processo natural das pessoas mais velhas. E aí é super legal, porque encaminha isso, e aí a gente começa a ter alguns processos na empresa de uma comunicação melhor, né? Porque você tinha 3, eu era vice-presidente na época, minha mãe é presidente da empresa e minha irmã trabalhava no marketing. Então ficava muito conflito de informações. E aí a gente começou um processo de governança, profissionalização normal, né? De governança do negócio. Aí até a gente ganhou de novo o melhor lugar para trabalhar, né? Aí outro prêmio também de novo da Globo Rural. Pois é, como é que vocês encararam esse processo sucessório, a questão da governança e a preparação da família, né, para dar continuidade no negócio? Quando veio a pandemia, a gente já estava num processo de governança primeiro da família, né? Em 2020 ali, a gente começou com um processo de governança da família. Então assim, que é muito difícil isso, eu acho. Eu fiz umas 2 apresentações aqui nesses últimos meses para empresas de família que estão nesse processo de sucessão, sabe? Que é muito difícil. Porque você tem que primeiro começar na governança da família. Como que é a estrutura da família? Quem são as pessoas que se envolvem, né? Os terceiros ali. Você quer ser sócio da sua mãe, da sua irmã? Porque a gente não escolhe, né? A mãe e a irmã, teoricamente, a gente não escolhe. E sócio muitas vezes você escolhe, mas nesse caso também não escolhi. Então, você tem um processo ali de uns 2 anos de bater uma lata ali para montar uma ideia de todo mundo ver como que tem que formar uma governança de uma empresa familiar, assim. Então foi muito legal e muito traumático muitas vezes, mas faz parte. E aí a gente montou um conselho. Então ali em 2021, que começou a atuar em 2022, 2022 ali, e que vem até hoje. E aí a gente recuperou essa liderança do mercado de equino em 2023. A gente roda bastante, a gente fomenta muito o mercado, mas tá andando bem. Aí em 2024 a gente começou a construção de um centro logístico novo. E aí a gente lançou um livro da história da VET de 30 anos. Pois é, conta a história aí desse centro logístico novo, né? Por que vocês construíram ele? Aqui a gente começou um centro logístico novo porque o outro Aras, aí voltando um pouco na história, esse Aras, ele tá pronto faz uns 5 anos. No outro Aras que meu pai começou a melhorar desde 1990 ali que eu falei. Em 2012,
surgiu algumas negociações e a gente acabou vendendo o outro Aras, né? E fizemos um galpão logístico e aonde a VetNew estava instalada no galpão logístico. E aí a gente acabou saindo de lá, porque a gente ficou com uma porcentagem e deixamos locado para a Ambev. Hoje a Ambev faz toda a operação logística dela ali em Louveira. E aí a gente montou esse Aras aqui justamente para dar essa outra cara, continuar com a VetNew e esse galpão logístico novo, que é a expansão da empresa. Depois eu vou mostrar para vocês também lá. E o Aras, ele veio para cá, um lugar maravilhoso, né, que vocês viram aqui. E por quê? Porque o Aras hoje ele continua sendo um laboratório da VetNew, né? Então, por exemplo assim, a cada semana as meninas vêm aqui, testam os produtos, palatabilidade, se o produto funciona ou não. E eu faço questão disso, porque assim, a não ser que é um Aras, ele já é um Aras de alta performance, né? Um Aras já renomado, que tem bichos muito bons aqui e tudo. Tem que ser um laboratório da empresa. Então tem que vir aqui, tem que testar os produtos. Se tiver que matar cavalo, vai matar aqui. Se não tiver, entendeu? Sabe aquelas coisas assim? Então aqui é um laboratório muito importante para a gente poder dar esse suporte pro mercado, né? Então eu gosto muito de estar no mercado. O cara fala assim: "Aí, Bruno, você tem cavalo?" Tenho. De que raça? Eu tenho quarto de milha, eu tenho burro inglês, eu tenho BH, eu tenho crioulo. Ah, mas para conversar a mesma língua com as pessoas, e o cara vê que assim, o sucesso está aqui dentro, né? E aí ele pode usar que também ele vai ter um sucesso lá fora. Então o Aras um pouco ele se pagando, ele estando no 0 a 0 no ano, ele tá no lucro, né? Porque é difícil você ter um Aras teoricamente viavelmente assim, que ganha dinheiro. Não conheço poucos. Mas ele tem que se pagar, então ele tem a vida dele, mas ele tem que ser o laboratório da empresa, porque senão não consegue suportar, né, uma coisa com a outra. Vamos fazer mais um intervalo comercial? Já a gente volta, Bruno. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Bruno Ribeiro, um apaixonado por cavalos, diretor da VetNew, e está contando a história da sua empresa pra gente, né? O pai fundou, depois teve um acidente aéreo e eles assumiram juntamente com a mãe, né, o comando da empresa. E ele está contando para a gente essa história. Bom, como é que funciona hoje? Vocês têm um conselho diretivo da empresa? Como é que é? Então aqui hoje a gente tem um conselho de administração, que é o CAD. Então, por exemplo, tá eu, minha mãe e minha irmã, e dois conselheiros de fora. 2 conselheiros da Fundação Dom Cabral. Um que fez um planejamento estratégico com a gente lá desde 2014. Ele entrou para o conselho. E um outro externo para a gente estruturar o conselho. A gente começou o conselho para estruturar, né? Então tá andando, é bom, tem melhorias, dificuldades, como tudo, mas assim, a nossa administração passou a ser uma administração mais horizontal. Então, é uma coisa mais difícil, né? Porque, por exemplo, assim, todo mundo tem que estar envolvido no negócio, todo mundo tem que resolver o negócio, todo mundo tem que fazer parte do negócio. Então, muitas vezes fica um pouco mais lento, mas eu acho que todo mundo tá mais engajado na causa, né? Menos aquela administração vertical que o cara manda e todo mundo faz. E aí o comitê executivo, ele tá abaixo, né? Deixa eu ver se tem. Aí tem aqui o conselho de administração, né? O que faz? Definição de estratégias, aprovação de grandes decisões e garantia de boas práticas. Então essa é mais ou menos a ideia do conselho de administração. Aí tem o comitê executivo, onde estão a parte operacional e executiva do negócio. Então a gente tem o diretor financeiro, de operação, de marketing, que é o Cris, de novos negócios, comercial e o diretor técnico. Né? Então eles que operam, eles têm uma reunião a cada mês para eles organizarem as funções, discutirem as coisas. Um tem que tá ligado na área do outro, tem que dar pitaco, tem que se mexer, né? Então isso é um grande desafio também nas corporações. E tem os comitês técnicos,
onde você tem alguns que aí eu faço parte de alguns, minha irmã faz de outros, minha mãe de outros, aí a gente se envolve um pouco na operação para não dar a última palavra, mas estar ajudando em algo, né? Então você tem o de marketing comercial, novos negócios, regulatório de produtos, comitê de inovação, de pessoas e SOP. Então é um modelo que não é usual, você não consegue ver isso em muitas corporações, mas tá andando e acho que estamos acreditando nesse processo, vamos ver até onde vai, que eu acho que pode ser bem legal. Bom, vocês têm uma logística fantástica aqui, né? Um prédio maravilhoso. E é engraçado que fica bem de frente o escritório de vocês, que está lá do outro lado da rodovia, né? Conta um pouco pra gente da história da aquisição dessa área aqui. É engraçado, mas o problema desse terreno foi um sonho. O problema desse terreno é um terreno que a gente jamais imaginou que a gente poderia comprar. Aí a gente até adquiriu um terreno em Itupeva. Aí era um terreno muito bonito na beira da Bandeirantes. Aí a gente ficou enrolando. E aí surgiu esse terreno de cair do céu assim, do cartório, que falou com a minha mãe, aquelas coisas todas, e conseguiu adquirir esse terreno, que por exemplo assim, é maravilhoso, sabe? Então assim, são coisas que graças a Deus acontecem na nossa vida de vez em quando aqui. Aí aqui, por exemplo, aqui vai ser aqui é uma logística, né, como eu mostrei para vocês. Aqui vai ser uma planta de suplemento. Aqui futuramente você pode ampliar essa planta de suplemento. Aqui do lado de cá vai vir uma planta de medicamento, que a gente vai mudar de lá para cá. E aqui futuramente você pode fazer uma outra logística também para o fluxo de matéria-prima, né? Então, matéria-prima, embalagem, sai o produto acabado. Aqui a gente tem os projetos sociais, então eu quero fazer talvez uma escola, um berçário, uma escola mais técnica, alguma coisa assim para a cidade. Então eu quero fazer uma escola estadual assim, com o nome do meu pai, que foi uma pessoa importante na cidade. Esse é um projeto mais futuro. Tem bastante outros projetos sociais, tem muitos outros, mas assim, mais um... Por exemplo, esse Clube Amigos dos Deficientes aqui em São José do Rio Preto, a gente tem uma instituição de deficiente físico lá. A gente tem aproximadamente 80 deficientes físicos, que minha mãe trabalhava antes, né, antes de voltar para o negócio. E aí a gente tem uma equipe de basquete, natação, a gente levou na Paralimpíada do Brasil, levamos 10 atletas, é super legal. Esse tem mata ciliar, você tem várias outras, tem as regionais também. Vocês têm um aras lindo, né? Esse lugar que a gente está aqui é muito bonito. Fala um pouco do aras aí pra gente. Aqui um pouco dos aras, aqui que a gente tem no aras, né? A gente cria mais ou menos 12 animais por ano. A gente trabalha com alta performance aqui, né? Com 1% da pirâmide. Os melhores garanhões do mundo, as melhores linhagens do mundo. Então assim, estamos ganhando as melhores provas também. Tem o cavalo na Europa, tem o cavalo em Dubai, então temos bastante coisa de cavalo. Até passa do limite um pouco de tanto cavalo que eu tenho. Pois é, mas já ganhou prêmios? Como é que tá? Então aqui é uns exemplos, por exemplo, em 2023 a gente foi campeão brasileiro de sênior. O Luiz Felipe, vocês vão ver, ele está saltando aí uns cavalos. Ele é de Brasília, aí ele é o nosso ginete principal. Então ele vem a cada 15 dias montar os cavalos. E aí nas provas mais importantes a gente tem ele como o rider ali, né, o cara principal. Então a gente foi campeão brasileiro do 1,45 m com essa égua. Essa égua é uma égua que a gente trouxe da Europa. Mais ou menos, vocês terem mais ou menos noção de valor. Mais ou menos hoje ela vale 1,5 milhão, 2 milhões. Então é uma égua importante. Aí aqui é hipismo, né? Aqui é na parte de pursa inglês. Então o pursa inglês, a Vetnil também é bem atuante, né? Você vê aqui é uma prova de velocidade da associação do pursa inglês. E aí, graças a Deus, a gente ganhou essa prova. Recebeu mais ou menos uns 500 mil em prêmio. Então ganhamos ano passado essa prova. E aí eu ganhei o kit da Vetnil e um baldinho da Vetnil. E aí todo mundo, marmelado, caramba, esse baldinho não tem nada, aquelas coisas todas. Mas foi super legal porque é uma prova importante, é uma prova que tem bons cavalos importantes. Agora esse final de semana correu a final de 2025, né? Teve agora no Rio de Janeiro. Então é uma prova importante no cenário. Essa é uma parceria que a gente tem com a Associação do Cavalo por Sangue, né? Associação Brasileira dos Criadores e Proprietários de Cavalo de Corrida. Onde é que você cria cavalo de corrida? Eu crio cavalo de corrida lá no sul, em Bagé.
que é um celeiro maior, né? Tem algumas áreas no Paraná também, mas lá é melhor para criar. Aí aqui também em 2024, um resultado super específico que a gente teve, a gente ganhou o grande prêmio da Hípica Paulista, que é um CSW, né? Que é uma prova internacional. A gente ganhou a prova intermediária, né? No 1,45 m. Então foi super legal, tudo. E aí o cavalo salta com vetinil, tudo, né? Também a manta vetinil do Aras, todo. Esse cavalo tá até aí, ele já montou o cavalo. Então é trabalho que a gente faz no hipismo já há bastante tempo, né? E aqui no freio de ouro, esse cavalo foi pra final do freio ano passado, foi super legal. Não foi bem na final, mas assim, só de estar na final do domingo lá já é super legal. Então vocês veem que aqui é vetinil, tá vendo aqui, ó, vetinil. Na manga do cara é vetinil. Então aqui é uma parceria também que a gente tem com a Associação do Freio de Ouro muito boa, que é a da ABCCCC, né? A Vetinil patrocina o torneio crioulo, né? Quando a gente entrou no crioulo, a gente começou a andar no crioulo, vou te falar que foi em 2010, talvez 2012. Cara, isso aqui era uma coisa impossível, porque era Ipiranga, era Supra, que é do Sul, era Massey Ferguson, era Banrisul. Cara, é impossível, como que eu vou botar um vetinil aí dentro, né? Só que que a gente, a minha negócio fala muito disso, é tipo a parceria, né? Uma coisa de parceria, a gente vai e vamos indo. A associação comprou essa ideia e a gente foi com a associação juntos. Essa pista não era coberta, né? Aí eles cobriram 12 anos atrás. E aí você tem a parte morfológica, né? E tem a parte do freio de ouro. E aí a gente entrou meio que, vamos começar a patrocinar a morfologia, então. Então beleza. Então, por exemplo assim, depois de acabar todo esse oba-oba que tem 30 mil negros na arena, né? Em 3, 4 dias de festa, entra vetinil na arena. E aí a gente começou a patrocinar a morfologia, e foi super legal. Deu até um up na morfologia, porque era uma coisa que é meio que stand-by depois, né, do negócio. E aí foi muito legal, porque com isso foi indo. Fomos criando força, e aí surgiu essa possibilidade. Pô, vamos fazer um negócio de vetinil lá dentro? Pô, agora. E aí deu certo, e a gente criou uma força da marca muito grande, porque a associação é muito boa. Então isso é um pouco disso também, a associação é muito boa. Aí os parceiros dos cavaleiros são parceiros bons também. Então tudo conspira ao seu negócio legal. Então aí hoje você vai no freio de ouro lá, tem vetinil, tudo. Então é super legal. E aí você tem uma casa vetinil, a gente faz uns almoços lá, sabe? Uma coisa do sul, né? Coisa assim, organizada, bonitinha, cultural, né? Aquela cultura do cavalo. Então é muito legal isso. Então foi um mérito, né, Cris? Assim, um ganho muito legal isso. E aí você vai, como vocês são do agro, naquela feira gigantesca, e aí você vai naquela área, tem um monte de vetinil, é muito legal. Muito bem, essa aí foi a entrevista que eu fiz com o Bruno Ribeiro, que é diretor da Vetinil. A Vetinil é uma empresa de medicamentos e suplementos para pets, equinos e animais de produção. Eu fui visitar o Aras deles, o Aras BH, no interior de São Paulo. Que Aras, viu, gente? Que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Estavam todos sol assim, sensacional, lá em Louveira, São Paulo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.